Vamos para a história, correção das atividades 1, página 256. Observe o anúncio a seguir e depois responda as questões. Anúncio de uma rede de lojas de 1920. A. Qual é o nome da rede de lojas anunciada? Então, pessoal, é a rede de lojas que chama-se Mapping Stores. Tá? Está aqui acima em destaque, né? Em preto. B. Segundo o anúncio, em que cidades essa rede de lojas era encontrada? Circule no anúncio. Então, vocês irão circular. Então, vocês irão circular Londres, Paris e São Paulo, Santos. C. Descreva a imagem presente no anúncio. Então, percebemos que essa imagem mostra uma mulher em sua penteadeira, olhando-se no espelho e vestindo-se com roupas luxuosas. D. Relacione o anúncio com a frase a seguir. As revistas e a publicidade do início do século XX costumavam aconselhar as mulheres sobre os padrões de beleza, de moda e de comportamento da época. Então, pessoal, este anúncio, ele traz a imagem de uma mulher vestindo-se de acordo com os padrões de beleza e de moda valorizados na época, né? Para que essas ideias fossem associadas à loja anunciada, ok? Quem está acertando, coloca um certinho ao lado e vamos para a página 254. Na página 254, iremos dar continuidade à nova leitura, um período de repressão, tá? Onde fala da censura à imprensa e a importância da liberdade de expressão e a ditadura e a imprensa alternativa. Então, a partir de 1964, a história da imprensa brasileira foi influenciada pelos novos regimes de governo instaurados no Brasil. A ditadura militar. Nesse ano, por meio de um golpe, o presidente João Goulart foi afastado do poder e os militares passaram a governar o país. O governo instituído pelos militares era uma ditadura, ou seja, um governo imposto que tinha características autoritárias e repressivas. Assim, os opositores do governo eram perseguidos e impedidos de expressar livremente suas opiniões. A censura à imprensa. Para impedir a circulação de ideias contrárias ao governo, os militares passaram a censurar os meios de comunicação e as manifestações artísticas. Assim, jornalistas, músicos, compositores e atores eram constantemente vigiados e tinham muitos de seus trabalhos alterados ou censurados, ou seja, impedidos de serem divulgados. Vejam abaixo a manifestação estudantil contra a ditadura na cidade de São Paulo em 1968. Olha só, pessoal, esse protesto retratado apresenta como a reivindicação o fim da censura na imprensa. Isso pode ser notado pela faixa Imprensa Livre. Vamos agora para a leitura da página 255, a ditadura e a imprensa alternativa. Durante o regime militar, foram criados muitos jornais e revistas que faziam oposição à ditadura. Esses órgãos de imprensa ficaram conhecidos como imprensa alternativa. Essa imprensa utilizava humor e recursos como charges e entrevistas para divulgar ideias contrárias ao regime militar. Para burlar a censura, muitas críticas eram feitas de modo disfarçado. Um dos principais jornais alternativos foi o Pasquim, criado em 1969. A edição de 1971 do jornal O Pasquim
trouxe na capa uma fotografia dos membros da redação que haviam sido presos pela ditadura. Estes são os verdadeiros homens sem visão, tá? Então, esse era o jornal Pasquim. A importância da liberdade de expressão. Com a censura e a repressão vigentes durante a ditadura militar, a população perdeu o direito à liberdade de expressão. Então, pessoal, as pessoas não poderiam falar, não poderiam dar as suas opiniões sobre nada. Você já parou para pensar na importância da liberdade de expressão? Viver em uma sociedade onde é proibido se manifestar é muito ruim, pois perdemos o direito de emitir nossa opinião e de ser ouvido. Atualmente, a liberdade de expressão é um direito garantido por lei no Brasil. Não podemos esquecer, porém, que ao expressar nossas opiniões, devemos sempre respeitar as outras pessoas, tomando cuidado para não praticar nenhum tipo de discriminação ou intolerância, né? Devemos dar nossas opiniões e devemos ouvir também as opiniões dos outros, certo? Agora vamos para a página 256. A imprensa e a internet. Com o fim da ditadura militar, na década de 1980, a imprensa brasileira passou a ter mais liberdade para publicar notícias e reportagens na década de 1990, com o desenvolvimento da internet. Olha lá, tá chegando a internet. E a imprensa passou a utilizar intensamente esse novo meio de comunicação. Muitos jornais, além das edições impressas, começaram a ser publicados em edições digitais. Além disso, diversas publicações novas passaram a circular apenas no meio virtual. Veja a seguir algumas das consequências do uso da internet pela imprensa. Além de ser um veículo de informação que atinge muitos brasileiros, a internet facilitou a troca de ideias e a interação com o público. Muitos sites permitem que leitores façam comentários e expressem suas opiniões. Ao lado, imagem do site Seninha, que permite a participação dos internautas. A internet possibilitou a ampliação e a diversificação da imprensa. Vários grupos da sociedade criaram seus próprios canais de publicação de notícias e de comunicação com a população. Os indígenas, por exemplo, atualmente publicam na internet muitas notícias sobre sua cultura e sua luta por direitos. Na imagem, página da Rádio Indígena Iande, veiculada pela internet. A internet ainda não é acessível a todos os brasileiros de maneira igualitária, né? Ou seja, igual para todos. Moradores de regiões rurais muito afastadas e grande parte da população de menor renda do Brasil acabam não tendo acesso a esse recurso. Você percebeu como a internet vem contribuindo para aprimorar a imprensa? Devemos ficar atentos, porém, quanto às fontes de informação que acessamos na rede. Nem sempre aquilo que lemos na internet vem de uma fonte confiável. Assim, é importante conhecer a origem dos sites e das notícias que acessamos. Na página 257, temos atividades. Vocês irão fazer a leitura e responder. Vamos lá. 1. Durante a ditadura, o regime militar limitou a liberdade da grande maioria dos cidadãos brasileiros. Para isso, foram adotadas muitas medidas, entre elas a implantação dos atos institucionais. Esses atos eram leis impostas à população, que concediam ao governo plenos poderes
de repressão. Leia um trecho do AI-5 que trata da suspensão de direitos políticos. 3. Proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política. 4. Aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança: A. Liberdade vigiada. B. Proibição de frequentar determinados lugares. A. De acordo com a AI-5, os cidadãos tinham direitos de se manifestarem sobre assuntos políticos. Sublinhe o trecho que trata deste tema. Vamos fazer junto? Peguem um lápis. Então, de acordo com o AI-5, os cidadãos não tinham o direito de se manifestarem sobre temas políticos. Então, o trecho que trata desse tema está indicado no texto. Então, vocês vão colocar aqui, ó. 3. Proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política. Vocês irão grifar, certo? B. Como o AI-5 afetava a vida da população? Cite trechos da lei que tratam sobre isso. Então, vamos lá, vamos colocar. O AI-5 afirma que, vírgula, quando necessário, vírgula, os cidadãos terão sua liberdade vigiada e serão proibidos de frequentarem determinados lugares. Então, a resposta B está no próprio trecho, certo? C. Converse com os colegas e procurem estabelecer relações entre a lei citada e a censura à imprensa. Então, peguem o lápis e vamos fazer juntos, né? Então, a lei propõe que sejam proibidas as manifestações e as atividades sobre temas de natureza política. E a imprensa passou, então, a ser vigiada e censurada nesse período para que não fossem divulgados pontos de vista contrários ao regime militar, tá? Se vocês tiverem dúvida, procurem a resposta aqui na página 254, tá? Sobre a censura e a imprensa. Aí tire a sua resposta, ok? Agora eu vou deixar para vocês a página 258, Cidadania no dia a dia. Vocês irão fazer a leitura, tá? Aí eu tenho uma perguntinha aqui que vocês irão fazer em seu caderno de história e o que estudei em seu caderno de história. Vocês irão copiar, ok? Até a próxima aula!